Olá, muito bem. Bem-vindo aqui a este vídeo aula. Eu quero te apresentar aqui rapidamente um raciocínio sobre maçonaria como autoconhecimento. Esse trabalho foi apresentado justamente num contexto que é uma live promovida pela loja 27 de setembro, da qual somos um dos fundadores. O objetivo fundamental é difundir a cultura filosófica maçônica. Nessa época de youtubers que dá opinião sobre tudo, gostamos muito de frisar que somos professor de filosofia. E esta função, ela não é as outras. Aqui nós temos então nosso percurso formativo, como você pode ver logo abaixo, nossa trajetória modesta no mundo acadêmico. E é muito importante avisar isto, justamente para as pessoas não confundirem que ser filósofo não é uma coisa assim, eu sou filósofo, é uma profissão, podemos fazer várias piadas e brincadeiras, mas se estuda e, no meu caso, fiz um percurso. Eu trabalho como editor e tenho essas atividades de editor, tanto no Instituto Cora, uma editora que me pertence, e publicamos já 2 títulos. Editor do site mf3.org, que foi o projeto que começou há 10 anos atrás, com 1 milhão de acessos, e editor do site mf3.com.br, destinado agora à formação em filosofia, não só mais a textos. Como professor, nós atuamos tanto em escola básica, como professor de filosofia, quanto em curso superior com filosofia também, e docente de curso universitário de várias disciplinas de filosofia em vários cursos. O percurso maçônico, eu junto com outros amigos fraternos, nós fundamos aí a loja 27 de setembro, que é afiliada à grande loja do estado de São Paulo. A maçonaria como autoconhecimento, o primeiro que a gente precisa saber é o que é maçonaria, o que você compreende por maçonaria. A gente precisa, portanto, definir isto. Para então, segundo momento, nós pensarmos a maçonaria pode ser um método, em que sentido, como a maçonaria pode ser um método de exercitar o conhecimento sobre si. Lembrando que o primeiro é importante. Se eu não souber direito o que é a maçonaria, temos um problema. E aí nós temos 2 formas de saber o que é a maçonaria. O habitual, quando nós perguntamos para um maçom em geral, que não é professor, é simplesmente maçom, ele dirá para você que é uma organização filosófica, fraternal e filantrópica. Perfeito. Porém, isso não diz muito. E uma resposta profissional. E aqui eu destaquei a filosófica e a pedagógica. A filosófica é uma escola de exercício filosófico, semelhantes que existiam entre o período grego ou da Grécia Antiga e no Império Romano. Do ponto de vista pedagógico, é um método baseado na linguagem simbólica. Eu poderia aqui discorrer muito a perspectiva sociológica, antropológica do que é esse grupo. O primeiro tema, então, se a gente quer definir o que é maçonaria, é o grande tema do segredo e do mistério. E aqui o que eu tenho a dizer é o seguinte: mistério é diferente de segredo. Segredo quem tem é banco, tem a senha, que inclusive tem que mudar sempre, porque senão, se for inventado por um humano, o outro humano descobre. Porém, mistério é diferente. O mistério da vida, a vida é perpassada por mistério. É isto que é, digamos, o segredo maçônico, é o cultivo do mistério da vida. Isso é tratado em vários momentos da filosofia, mas nós podemos falar aqui do filósofo Wittgenstein, por exemplo, que escreve algumas coisas sobre o mistério da vida. É isso que nos interessa na maçonaria, porque é isso que tem a ver com o sentido da vida. O outro segredo é segredo de banco, é senha, ele está ligado à vida corriqueira, ele não move propriamente a vida. Pois bem, a maçonaria, passada a ideia do segredo, vamos falar da estrutura dela. Às vezes as pessoas confundem as coisas, fazem um balaio de gato danado. E para entender o que ela é importante entender essa estrutura. O que é a loja? A loja é o coletivo de pessoas que se reúnem aí na sua cidade, no seu bairro. Isso chama-se loja. Tem um longo histórico do porquê esse nome, loja. O templo é aquela parte física que você vê por fora. Aquilo ali onde se reúnem as lojas. E a grande loja é exatamente a organização estadual, que congrega várias outras lojas. Aí tem outras modalidades, mas por esse momento ficamos só nestas. Posto a estrutura do templo, falamos sobre iniciação. E a minha preocupação sempre é dizer para você que a iniciação da maçonaria é idêntica à da católica, à vida universitária, à iniciação ao mundo do trabalho.
é um método simbólico de marcar um momento especial da vida da pessoa. É isso que interessa. As sessões maçônicas, o que o maçom faz toda semana? É exatamente ele encontra para fazer leitura de textos filosóficos, que são fragmentos de Ética, de Aristóteles, Cícero, Sêneca, Voltaire, é isto. E um outro momento, ainda dentro dessas reuniões semanais, é formação filosófica daqueles que entram como novatos na estrutura maçônica. Essas pessoas precisam, obviamente, ter uma formação e essas sessões semanais são dedicadas a isso. Ainda nessa definição, nós definimos um pouco o que é a maçonaria, então agora passamos para a maçonaria como autoconhecimento. Entender a maçonaria, então, que semanalmente se exercita em textos filosóficos, é entender a ideia de que é contemplar a si através dos estudos semanais, é um exercício de autoconhecimento. Então, semanalmente se reúne para fazer textos, esses textos são filosóficos, o autoconhecimento acontece aí. E aí vejamos então o que Aristóteles nos diz. O que é próprio de cada coisa é, por natureza, o que há de melhor e de aprazível para ela. E, assim, para o homem, a vida conforme a razão é o melhor e mais aprazível, já que a razão, mais do que qualquer outra coisa, é o homem. De onde se conclui que essa vida é também a mais feliz. Ou seja, o exercício de contemplação é um exercício, segundo Aristóteles, nesse fragmento e em outros textos, é exatamente um exercício existencial. E aí, então, nós conectamos da definição do que é maçonaria à ideia de autoconhecimento perfeito. A maçonaria, portanto, ela tem um método de exercitar-se filosoficamente. E se a gente, então, faz esse exercitar, nós estamos nos autoconhecendo. Lembrando que esse processo de autoconhecimento ele se dá num grupo. Isso é profundamente diferente de autoajuda, por exemplo. O processo aqui de conhecimento, cada um, obviamente, se examina a si, mas ele tem o desafio de fazer isso em grupo, porque, com frequência, a nossa percepção de nós mesmos fica comprometida. É como dirigir o carro, a gente sabe que existe o ponto cego no retrovisor. A consciência, quando olha para ela própria, ela, em geral, tem esse ponto cego. E o grande processo, o grande avanço é quando nós fazemos isso numa relação com um grupo, com outro. E esse é o grande diferencial da maçonaria como autoconhecimento. Não é autoajuda, em hipótese alguma. É uma escola de exercício filosófico. Agradecimentos a todos os confrades da loja 27 de setembro. E nominalmente aqui eu quero agradecer ao irmão Cláudio Ponciano, que coordena os trabalhos atualmente, e ao irmão Eric Mazzoni, que irá assumir esse desafio a partir de julho agora, em meio à pandemia. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima live, e no caso aqui, até um próximo vídeo aula que eu fiz exclusivamente. Isso vai estar acontecendo como uma live, mas também eu produzi esse vídeo.